estou entrevistando hoje o Dr. Filomeno, professor do curso de Direito do Consumidor, que faz parte do CEDA Executive MBA Customer Experience, em parceria com a Abrarec, Associação Brasileira de Relacionamento Empresa-Cliente. Bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro eu queria te perguntar, professor, se você vê empresas de sucesso, elas são aquelas que dão melhor atendimento ao consumidor, marcas como Amazon, Lego, Netflix. E por que ainda assim a gente tem tanto problema com o consumidor? Por que os empresários simplesmente não copiam as empresas de sucesso? Pois ainda algumas empresas aqui no Brasil ainda não atentaram para um postulado muito simples, né? Quem faz a empresa crescer é o consumidor, quer dizer, o consumidor bem atendido, o consumidor desde a publicidade, não sendo enganado pela publicidade, tendo informações corretas, depois na confecção dos contratos, sendo, vamos dizer, acolhido por uma boa-fé, por uma aproximação ética, né? E depois também, se houver problema com o funcionamento de um produto, por exemplo, que a gente chama de relacionamento pós-venda, daí a atuação muito grande dos associados da Abrarec, né? Das empresas que têm os serviços de atendimento ao consumidor e as ouvidorias, né? Então é evidente que as empresas que tratam bem o consumidor só tendem a ganhar. E aquelas que não tratam o consumidor tendem a sair do mercado a médio e longo prazo. Aliás, uma coisa interessante, Daniel, que quando eu fiz parte da comissão que elaborou o Código do Consumidor, né? Que foi feito em 1990? Em 1988, nós começamos a trabalhar, a comissão se reunia aqui em São Paulo e depois nós fazíamos relatório em Brasília para o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que era ligado ao Ministério da Justiça. E o código foi efetivamente aprovado em 1990 e entrou em vigor em 91. Mas enquanto nós estamos elaborando o anteprojeto, nós fomos vítimas, né? A comissão, nós fomos vítimas de alguns editais raivosos nos jornais, dizendo que havia um grupo de terroristas, né, trabalhando numa nova lei que seria o cadafalso, né, dos empresários. Quando, na verdade, depois que o código foi editado, eles acabaram chegando à conclusão de que não era nada disso. Quer dizer, nós, bons empresários, temos que saudar o Código de Defesa do Consumidor, porque, na verdade, eles nos incentivam exatamente a sermos corretos, né, nas tratativas, desde as tratativas, como eu falei, desde a publicidade até a utilização dos produtos que são colocados no mercado. Então, o código é, antes de mais nada, um código de princípios, né? A começar pelo princípio da boa-fé, pelo princípio da vulnerabilidade do consumidor, porque o consumidor tem de ser realmente tratado de uma maneira diferenciada e tudo começa por aí, porque... São principalmente princípios éticos. Exato, porque principalmente no ramo da publicidade, no ramo da informação, né, o consumidor ele é obrigado a se fiar naquilo que os protagonistas do mercado, os empresários, colocam para ele. Como é que ele vai adivinhar que o produto não tem tais e quais qualidades? Como é que ele vai adivinhar? Como é que ele vai saber se aquele contrato vai ser levado a sério mesmo? Como é que ele vai saber se ele terá efetivamente uma garantia sobre aquele produto, se ele der algum problema, um defeito, um vício, etc. Então isso tudo passa por princípio ético da informação, da vulnerabilidade do consumidor e da destinação final de produtos e serviços. Então, o código, eu poderia dizer que ele tem 3 grandes vertentes que eu vou procurar exatamente explorar nesse curso, no meu segmento. A chamada proteção administrativa, que na verdade são princípios e são também normas que tratam de eventuais sanções administrativas em razão de infrações previstas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor e pelo seu regulamento. Então, isso geralmente é feito pelos PROCONs, a imposição de sanções administrativas. Existe uma tutela civil que tem a ver com a questão contratual, tem a ver com a questão dos defeitos dos produtos, da publicidade, da oferta, não é? E tem a parte penal, existem crimes específicos previstos no Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo, não é, de outros crimes que estão fora do consumidor. Mas o crime penal ele não é de uma pessoa física? Então, de pessoas físicas, né? É interessante, você tocou num ponto fundamental. Na área ambiental, as pessoas jurídicas também são objeto de sanção penal,
penal. O que para mim é um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Porque quem pratica crime não é a empresa é uma pessoa jurídica. Quem pratica crime é o agente do humano, o ser humano que está à frente daquela empresa. O Código Consumidor não chegou a tanto. O Código Consumidor ele prevê, por exemplo, a responsabilidade dos personagens que administram, que gerenciam as empresas e tal, e que têm comportamentos previstos como danosos ao consumidor. Por exemplo, colocar no mercado um produto que desatenda às prescrições legais, metrológicas, etc, etc. Não é? É crime. Ou então, fazer publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa. É crime. Não é? Mas quem que faz essa publicidade? Quem faz a publicidade é o agente publicitário, é o, por assim dizer, a pessoa que é encarregada na empresa de encomendar a publicidade à agência de publicidade e é o responsável pelo veículo, né? Pelo jornal, pela revista, pelo site, etc., né? Que veicula a publicidade enganosa. Então é sempre a pessoa física, jamais a pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode ser objeto, evidentemente, de sanções de ordem administrativa e de ordem civil, quando, por exemplo, o consumidor é lesado, né? Tem um prejuízo econômico, então é claro que ele faz jus a uma indenização, mas isso no âmbito civil. Quanto do código ele é relevante para cada setor da empresa? Porque você tem as coisas são muito diferentes na área de saúde, na área de transporte, na área de e-commerce. Então, como você consegue abranger todas essas situações diferentes no curso? Muito bem colocado, porque o código ele é, como eu disse, muito mais um conjunto de princípios éticos e tal, do que propriamente uma lei. Ela tem, claro, normas específicas, jurídicas, etc. Mas como é que você vai abranger o mundo, como você bem colocou? No âmbito da informação, no âmbito dos medicamentos, no âmbito dos alimentos, no âmbito dos produtos eletroeletrônicos, da informática. Então, na verdade, o código ele traz esse elenco de princípios e, claro que há, orbitando em torno do Código Consumidor, diversas outras normas que vão ajudar o intérprete da norma de direito do consumidor. Por exemplo, a questão de banco de dados negativos com relação ao consumidor. Isso está... Por exemplo, crédito ou falta de crédito. A falta de crédito, o cadastro positivo ou negativo, etc. Isso, o Código Consumidor, ele elenca alguns princípios a respeito disso. Por exemplo, o consumidor tem que ser avisado previamente se o nome dele vai ser negativado. O consumidor, quando ele vai contratar um crédito, né, para a compra de um bem, ele tem que ser devidamente informado de tudo aquilo que ele vai pagar, de juro, né, o custo integral do financiamento que ele vai fazer. Então, tudo está no código, mas as normas específicas a respeito de cada uma dessas questões está fora do Código Consumidor. Por exemplo, as normas que digam respeito a crédito. Quem é que comanda, ou melhor, quem é que fiscaliza e comanda as instituições financeiras? É o Banco Central. Então, o Banco Central emite resoluções, né, e outras normas de caráter administrativo, mas é claro que elas ficam sempre condicionadas, em se tratando de consumidor, elas ficam condicionadas aos princípios que estão no código. Porque, por exemplo, o código ele traz esses princípios da vulnerabilidade, da destinação final, da boa-fé, etc., e ele traz os direitos básicos, né? Então, o direito a não ser enganado pela publicidade enganosa, o direito que o contrato pode ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, se houver dúvida na interpretação do contrato. Quer dizer, sempre procurando proteger um pouco mais o consumidor, porque ele é vulnerável, porque ele não tem as informações que o dono do produto tem. Não é? Por que um executivo pode se beneficiar hoje vindo nesse curso e aprendendo sobre o Código de Direito do Consumidor? Exatamente, o executivo vai ter uma noção mais clara, se é que ele já não tem já um princípio desse conhecimento, não é? Um aprofundamento desse cuidado que ele tem que ter com a sua galinha dos ovos de ouro, que é o consumidor. Não é? Perfeito. O próprio Henry Ford, né, famoso
empresário norte-americano. Aliás, eu acabei de ler um livro, Fordlândia, sobre a tentativa dele de fundar aqui no Brasil uma colônia, 2 colônias na verdade, e a produção de seringueiras, né? Ele dizia que o consumidor é o elo mais fraco da cadeia produtiva. E não é bom porque nenhum elo da cadeia pode ser mais forte do que outra, porque ela vai arrebentar do lado mais fraco. Então é bom que essa cadeia tenha uma proteção especial, que o consumidor venha a ter uma atenção especial, porque ele é importantíssimo. Ele, na verdade, o que os empresários têm que ter em mente é o seguinte: a atividade econômica, qualquer que ela seja, em qualquer setor da economia, essa atividade ela só tem razão de existir tendo por objetivo o consumidor final. A própria concorrência, por exemplo, a concorrência que é prevista por uma outra lei, que é a lei do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, por exemplo. Essa lei, ela prevê o quê? Ela prevê questões que devem ser observadas pelos concorrentes no mercado do mesmo setor. Então, num primeiro momento, quem é que está sendo protegido se a lei é observada? Os concorrentes entre si. Isso é, para evitar o monopólio, para evitar o truste, para evitar o cartel, para evitar o dumping, etc., etc., para que haja uma concorrência leal. Agora, quem vai se beneficiar no final da linha? É o consumidor. Quer dizer, só se admite, ou pelo menos só se justifica a proteção da concorrência tendo por objetivo o consumidor. Porque vejam, por exemplo, no caso do dumping, né? O caso do dumping é muito ilustrativo. O que é o dumping? O dumping, na verdade, nada mais é do que, o próprio nome em inglês está dizendo, to dump significa entupir, né? Jogar um monte de coisa. Né? O dumping significa invadir uma determinada empresa, né? Ou um conjunto de empresas. Invade o mercado com preços predatórios, quer dizer, preço de custo, aí todo mundo começa a comprar e as empresas concorrentes começam a ficar em situação difícil, muitas até vão à falência ou são compradas pela empresa dominante e tal. Quem que se beneficia no primeiro momento? É claro que o consumidor, enganosamente, está sendo beneficiado, mas a médio e longo prazo ele vai ser prejudicado. Por quê? Porque em fazendo isso, isto é, cartelizando a economia, ou monopolizando a economia, aquele que é o único produtor daquele setor econômico, ele é o dono do mercado, então ele vai fixar o preço que ele quiser, porque tem um monopólio, ou então tem o oligopólio, no caso de um pequeno número de empresas. Né? Então veja até onde a gente vai com essa questão do direito do consumidor. Quer dizer, então o direito do consumidor se preocupa com isso. Claro que o consumidor é o sujeito final dessa proteção. O direito do consumidor tem que se preocupar também com o consumo sustentável. Não é? Então existe o desenvolvimento sustentável e o consumo sustentável são faces da mesma moeda. Quer dizer, você tem que estar na Constituição brasileira isso, que a proteção do meio ambiente é algo vital, porque os recursos naturais são finitos, enquanto que a necessidade humana é praticamente infinita, né? Se você levar os desejos e as necessidades artificiais em consideração. Então, nós devemos consumir, não tudo que a natureza oferece, mas consumir de forma responsável para que nós deixemos para os nossos descendentes, netos, bisnetos, etc., alguma coisa que ainda a Terra possa proporcionar. Então, é dever, aí não é nem direito do consumidor, é dever do consumidor fazer um consumo sustentável, reciclando, né? Usando novamente alguma coisa, destinando para uma outra utilidade aquilo que já foi usado de uma outra maneira, enfim, de uma maneira responsável. Né? A questão da metrologia é um direito do consumidor, que o consumidor tem o direito de saber que o pacote de macarrão que ele está comprando tem efetivamente 800 gramas e não 400 ou 500 gramas, e ele está pagando por aquilo que ele não compra. Né? Então, uma série de questões que eu vou explorar no curso e que eu chamo de questões transversais do direito do consumidor. Quer dizer, você não pode ficar só no Código do Consumidor, você tem que explorar também essas questões, como eu disse, que orbitam em torno do Código. Isso me leva a uma outra pergunta. Um executivo pode estar perguntando aqui, eu vendo para uma outra empresa, eu não vendo para o consumidor final. Ainda assim, interessa para mim estudar esse curso? Evidentemente que interessa pelo seguinte fato. Pelo artigo 7º do Código do Consumidor, existe o princípio, foi fixado o princípio chamado da solidariedade absoluta.
O que é o princípio da solidariedade? Solidariedade significa que todos na cadeia de produção são responsáveis pelo efeito lesivo ao consumidor. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que eu estou produzindo um laptop, eu não vendo para o consumidor final, eu vendo para a loja que vende para o consumidor final, mas ainda assim eu sou solidário, eu sou responsável. Sem dúvida, solidário sim. Até porque você é que produziu, colocou no mercado. Quer dizer, fisicamente quem colocou no mercado foi o revendedor, mas intermediamente, quer dizer, originariamente foi você que colocou, o produtor que colocou no mercado. Né? Tanto assim que por que você acha que as empresas dão termos de garantia? Elas dão termos de garantia por duas razões. Primeira, porque está mais do que comprovado que por maior controle que você tenha sobre a qualidade, né, de uma produção em série, e são fabricados, você deu o exemplo do microcomputador, são fabricados como esse milhões por dia no mundo, tá certo? É evidente que por maior controle de qualidade que você tenha, alguns, estatisticamente falando, vão apresentar um tipo de defeito ou vício. Então é claro que você tem que estabelecer um critério e dizer, bom, eu acho que o meu produto vai durar aí de 3, 4, 5 anos. Então eu tenho que dar uma garantia de que se o consumidor tiver algum problema, ele vai ser ressarcido, ou eu vou trocar o produto por outro do mesmo tipo, ou ele vai ficar, mas eu vou tentar arrumar o produto no determinado prazo. E em segundo lugar, é zelar pelo bom nome dele, produtor. A marca. Porque a marca é algo muito tangível, muito importante para o produtor. Né? Então o código leva isso em consideração. Então o produto tem a garantia e o vendedor tem que dizer para o consumidor que ele tem a garantia, em que condições ele deve exercer aquela garantia. Né? Exatamente por isso, porque fatalmente um ou outro daquela série que foi produzida vai apresentar algum problema. Agora, professor, uma última pergunta. Considerando que o Brasil tem um dos melhores e mais avançados códigos de defesa do consumidor do mundo, e por outro lado, de fato, você vê uma judicialização, excesso de processos e reclamações e pessoas na internet muito insatisfeitas com a grande marca. Qual é a causa disso? Qual é a razão pela qual a gente é tão insatisfeito com as empresas brasileiras? A causa é que algumas empresas não resolvem os problemas antes delas chegarem ao judiciário. Né? Porque o Código estabelece no artigo 5º os instrumentos de defesa do consumidor, a começar pela justiça gratuita, depois pelo Ministério Público, pelos órgãos governamentais, etc. Agora, antes de chegar, você colocou bem, a judicialização, né, é mistério que as próprias empresas tenham instrumentos para atender os reclamos do consumidor. É muito simples. Né? Então, a Abrarec tenta exatamente colocar na cabeça dos empresários essa necessidade de que o produtor ele é obrigado, né, a ter meios daquilo que a gente chama de atendimento pós-venda, que é exatamente, quer dizer, o sujeito já embolsou o dinheiro do consumidor, então, olha, não é mais comigo o problema, não, você ainda continua com a responsabilidade de atender os reclamos. Então, todo esse monte de problemas que estão no judiciário, hoje se fala em 80 milhões de demandas em andamento, né? Eu não advogo mais assim no varejo, sou mais consultor, né, na parte de direito do consumidor, mas nos casos que eu tenho que, por uma razão familiar ou então por um conhecido, que eu tenho que entrar no juizado especial, um dia desse eu estava conversando com uma juíza, que até foi minha aluna, né, no curso de graduação, e ela me falou, olha, professor, aqui no juizado especial central da capital, 72% das questões são de relações de consumo. Então, veja, 72% é um mundo de demandas judiciais que poderiam perfeitamente ser melhor equacionadas, a começar pelo SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente e ao Consumidor, e depois, se não resolver, a ouvidoria, né? Antes que o consumidor vá brigar, entre aspas, né, no bom sentido, vá brigar no PROCON ou vá brigar no juizado especial ou até na justiça ordinária. Porque isso a gente discute muito, principalmente na Abrarec, quer dizer, a redução do passivo
Uma pergunta. No judiciário. Não seria o caso que o Brasil tem uma estrutura de mercado muito oligopolista? Ou seja, você vê, os bancos são dominados por 6 nomes, a área de supermercados são dominados por alguns grandes nomes, então você não tem muita escolha. Não seria esse o caso? Empresas de telecom... Talvez, eu não tinha pensado, mas talvez seja isso mesmo, né? Porque, bom, já que eles vão ter que vir a gente mesmo, se eles quiserem, né? Então talvez seja mais saudável Você mencionou o KD como uma forma de, olha, se o mercado está muito centralizado, então isso eventualmente vai impactar o consumidor. Bom, pode ser que isso aconteça por isso também. Agora, a razão principal é exatamente essa, quer dizer, os canais de atendimento não são bem administrados, né? Bem geridos. Porque se a empresa quiser efetivamente, e há empresas que se destacam, evidentemente, pelo bom atendimento, e há outras que são um verdadeiro desastre, né? Agora, depois elas vão ter que prestar conta no judiciário, né? Na advocacia de massa, há escritórios de advocacia, né? Especializados em advocacia de massa, quer dizer, recebem milhares e milhares de processos em que a empresa é citada, eles vão ter que se defender, né? E vai se multiplicando isso, a insatisfação do consumidor. É só pegar o rol, que é uma outra exigência do Código do Consumidor, quer dizer, todo ano os PROCONs são obrigados a publicar o rol das empresas mais reclamadas. Então é só entrar no site, por exemplo, do PROCON de São Paulo, que é o mais movimentado do Brasil, evidentemente, né? Por razões óbvias, né? É só entrar no site, ou então do SINDEC, que é o Serviço Nacional de Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, para ver o rol das empresas mais reclamadas, né? Então você tem bancos, né, que são muito reclamados, você tem planos de saúde que são muito reclamados, você tem as empresas de telefonia que são muito reclamadas, né? Então são esses os mais reclamados que eu me lembro, pelo menos no ano passado, 2016, que consta lá do rol da chamada lista do PROCON, ou lista de reclamações, né? Agora, como diminuir? Como diminuir é nisso que a gente tem que se aplicar com maior zelo, né? Como melhorar o serviço de atendimento, né? Não deixar o problema chegar, resolver logo, né? Porque o consumidor, hoje, veja que coisa interessante, quando eu comecei a trabalhar na comissão do Código do Consumidor, isso em 1988, né? E eu comecei a trabalhar como promotor de justiça do consumidor no PROCON de São Paulo em 1983. Acho que você nem era nascido ainda, né? E em 83 não sou tão novo assim, professor. Bom, mas então, em 1983 eu já estava no PROCON trabalhando como promotor de justiça do consumidor, né? E na época eu achava muito interessante que a diretora do PROCON dizia, Filomeno, veja, um consumidor insatisfeito gera mais 9 insatisfeitos. Quer dizer, gera mais 9 não consumidores, que não vão comprar pela informação de boca. Hoje, com as redes sociais, as empresas estão tendo que estabelecer gestão de redes sociais para ver onde é que a coisa está pegando. Porque o sujeito insatisfeito, como teve um sujeito, por exemplo, que pegou um eletrodoméstico que não estava funcionando direito, mandou na autorizada, não resolveu, mandou outra vez, não resolveu e tal, o que ele fez? Ele gravou tudo, ele tocou fogo no aparelho eletrodoméstico e disseminou pela rede social, uma dessas redes aí, não me lembro qual. A empresa já correu, já deu um aparelho novo para ele e tal. Precisava chegar nisso? Precisava chegar nisso. Essa é a grande questão, né? Então, e hoje, como aquele negócio de um fazer 9 com o pé atrás, hoje são milhões pelas redes sociais. Então, acho que as empresas e os executivos têm que pensar muito nisso, né? Porque hoje as redes sociais, realmente até para bem ou para o mal, as redes sociais estão aí, né? Para o bem e para o mal. Outras questões que não vem aqui discutir, para o mal, mas nessa questão de relações de consumo, acho que tem que ficar muito atentos a essa vamos dizer assim, a esse tipo de contato, né? Fantástico, professor. Eu gostaria de agradecer muito você ter vindo aqui para gravar comigo. E espero vê-los lá no nosso curso, a brevidade possível. Muito obrigado. Tá bom?